A população precisa ficar atenta a um crime, o de racismo. Não pode deixar passar. A legislação explica exatamente quando os casos se enquadram em racismo, quando se enquadram em injúria racial, e a polícia tem que servir para coibir essa prática. Eu estou com a Gorete Santos ao vivo. A repórter Gorete Santos está ao vivo. Vai falar conosco, está aqui, o Gorete? Aí, está aí, Gorete Santos, aí está. Bom, Gorete Santos, você foi trazer para nós, foi buscar essas informações para nós, e inclusive descobriu que uma personagem muito importante, recente, nossa, uma piauiense, está encarando de frente esse desafio. Gorete Santos. Exatamente, Joelson. A gente fala da Monalisa Alcântara, né? Nossa Miss Brasil mais recente. Agora eleita a mulher mais bela do nosso país. Ela que sempre levantou essa bandeira, né, contra o preconceito racial, mas agora tem uma evidência maior pelo título que carrega. E antes mesmo disso já havia denunciado a prática da qual ela tem sido vítima, segundo ela, reiteradamente. Fez denúncia, sim, à Delegacia de Direitos Humanos e, aos poucos, as pessoas vão tomando consciência de que precisam, sim, combater o preconceito. Racismo é crime, injúria racial também, e os casos têm sido investigados. Vamos observar. 1,77 m de altura, 57 quilos, cabelos cacheados, negra. A piauiense Monalisa Alcântara, eleita a mulher mais bela do Brasil, sentiu de perto o carinho e o orgulho de centenas de conterrâneos ao chegar a Teresina na última sexta-feira. Muito linda, muito merecido. Linda demais. Uma gata, uma nega linda do Brasil, uma nega bacana. Já nas redes sociais, o respeito foi substituído por hostilidade de muitos brasileiros. Ofensas contra a cor da pele, contra a condição social, contra o estado de origem. Em entrevista à repórter Carol Santana, Monalisa disse não se abater, mas também buscará justiça contra o preconceito racial. A gente precisa, claro, processar, a gente precisa ir atrás dos nossos direitos. É uma coisa que eu prego muito, porque a lei está aí, a lei serve para isso. Porém, agora, nesse momento, tem outras prioridades, mas eu não vou deixar isso de lado. É uma coisa que eu quero falar, eu quero lutar. Foi uma das minhas primeiras bandeiras e eu acredito que logo agora que eu tenho voz, que eu tenho a chance de falar sobre esse assunto, eu preciso, né? Necessito falar sobre isso e denunciar. No Brasil, a lei tipifica 2 crimes dessa natureza, a injúria racial e o racismo, como explica o delegado de Direitos Humanos. O racismo, a lei procura proteger um número indeterminado de pessoas. Por exemplo, toda uma raça, seja ela negra, branca, ela não individualiza a vítima, a pessoa. A injúria racial veio para isso, para tutelar a pessoa em si, a vítima determinada. O João negro, o José branco. Um exemplo de injúria racial é quando alguém é chamado de macaco. A lei prevê pagamento de indenização à vítima por danos morais e reclusão de 1 a 3 anos. Na maioria dos casos, a condenação é revestida em serviços prestados à comunidade. Já o crime de racismo, que atinge um coletivo de pessoas, prevê até 5 anos de prisão. É inafiançável e não prescreve. Aos poucos, mais piauienses têm tomado consciência da importância de buscar na justiça o combate a esse tipo de crime. Atualmente, há 41 inquéritos abertos contra a injúria racial na Delegacia de Direitos Humanos e outros 2 contra racismo. Um deles denunciado pela própria Monalisa Alcântara, mesmo antes de vencer o concurso de beleza mais importante do país. A nossa Miss Brasil, ela compareceu aqui em meados de junho, confeccionou um boletim de ocorrência dando notícia de que fora convidada para representar num desfile de moda uma determinada empresa do ramo de confecção. E a proprietária desta empresa, ao ver as modelos, disse que estas modelos, inclusive a Miss Brasil, não tinham um perfil adequado, ou seja, não tinham a cor adequada para representar a marca dela. Então isso
em princípio, caracteriza um crime de racismo. O inquérito foi aberto e encontra-se em andamento. É inadmissível, né, Joelson, que nos dias de hoje a gente veja isso ocorrer, mas ocorre e numa velocidade muito maior do que a gente imagina. Eu estou aqui no espaço muito importante de valorização da cultura negra, que é o Memorial Esperança Garcia, essa negra que é referência para todos os piauienses, para o Brasil, viveu aí no século XVIII e teve a audácia de enfrentar, né, os senhores fazendeiros daquela época, os escravocatas. Ela escreveu uma carta que hoje está reproduzida aqui na parede do memorial, denunciando as agressões, os maus tratos que sofria ela e o filho para o governador da província, pedindo, na verdade, providências e o retorno dela para o local onde ela morava antes, na companhia do marido, do qual ela foi retirada, né? Um espaço muito importante hoje para a cidade de Teresina, para o estado do Piauí. E a gente vai ter mais informações a partir de agora de como é que funciona tudo isso e da importância que isso tem para todos os negros, e não só para os negros, para a população em geral, para que tome consciência, né, de que não pode haver segregação. Agora com a Antônia Guiar, ela que é coordenadora desse espaço lindo aqui, principalmente depois dessa reforma, Antônia. E a gente queria saber, as portas são abertas para todo mundo, entrada franca aqui, quem quiser vir visitar o Memorial Esperança Garcia. Que importância um memorial como esse hoje tem, justamente para reafirmar, né, essa posição, essa valorização da cultura e de que não deve haver diferença entre ninguém, independente da cor, da condição social, da religião, enfim, né? Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Bom, o Memorial Esperança Garcia é um espaço que vem realmente como referência para a população negra, não só do estado do Piauí, mas também para todas as pessoas que se sentem ofendidas, né, por caso de racismo. E o memorial, às vezes as pessoas pensam, o Memorial Esperança Garcia só é para negros. Não, é um espaço que ele é aberto para toda a sociedade piauiense vir, né, conferir de perto o que acontece aqui dentro do memorial. Nós temos cursos, oficinas, biblioteca com temática que valoriza também a questão racial. Espaço de pesquisa, né, para que as pessoas realmente conheçam, de fato, qual é a verdadeira história do povo negro, do Brasil, do estado e da cidade de Teresina. E o Memorial Esperança Garcia, como você já citou, a Esperança Garcia é uma referência, não só para a população, digamos, de Oeiras, né, que era da região de Oeiras, mas para toda a população do Piauí, porque ela vem exatamente denunciar, naquela época, no século XVIII, denunciar os maus tratos. E muitas pessoas perguntam para a gente, e o que aconteceu depois que ela escreveu a carta? Com certeza, ela deve ter sofrido muito mais, né, agressões, mas ela deixou esse legado para a população negra, feminina do Piauí, que é exatamente não baixar a cabeça, denunciar. Se você sofrer qualquer tipo de discriminação, mas principalmente discriminação racial, você tem que ir na Delegacia de Direitos Humanos e fazer a denúncia, porque só assim é que as pessoas vão saber que você não tem medo, porque você está lutando pelos seus direitos. E é válido que as pessoas que sofrem esse tipo de discriminação vá à delegacia. E esse, como eu já coloquei, esse espaço é um espaço que está aberto para todas as pessoas vir, que inclusive as pessoas vêm até aqui também, tá? Nos procurar, dizendo, olha, eu fui discriminada, alguém me xingou, né, que é a injúria racial, negro isso, negro tal. Então, as pessoas vêm até aqui fazer esse tipo de denúncia para a gente, e aí nós encaminhamos até a Delegacia dos Direitos Humanos. Ou seja, ela teve uma coragem que só agora muita gente começa a perceber a importância de fazer essa denúncia, inclusive para se reafirmar também como ser humano, como pessoa igualitária, né? Sim, sim. E a Mona Lisa, né? Porque tá assim, todo mundo é a Mona Lisa. Infelizmente, gente, a Mona Lisa é um caso, né, que está chamando a atenção para todo o país, mas o caso de racismo ele acontece todo dia e toda hora, para com a população negra, infelizmente, sabe? Só o fato das pessoas te olhar, às vezes te olha com um olhar de desdém, acha que você, por ser negra, você não é capaz de assumir um determinado cargo no estado, na prefeitura, enfim. As pessoas têm muito preconceito, sabe? Isso aí, porque assim, o que é que nós costumamos falar para as pessoas?
o racismo, existe uma falsa democracia racial no nosso país. Então, para combater o racismo, é preciso que as pessoas realmente, de fato, aceitem que existe o racismo. Então, por conta disso, de as pessoas não acreditar que existe o racismo no país, é que fica difícil combater. Mas nem por isso, como a gente já sabe que ele não é velado, mas que acontece, então as pessoas têm que denunciar. Tá? Não ter medo, ir à delegacia, levar em frente, porque muitas das vezes também a pessoa denuncia, mas não acompanha, tá? Deixa para lá, não vai dar em nada, não. O correto é você denunciar e acompanhar, levar o caso até o fim. O que tem sido mais comum aqui em Teresina, principalmente, Antônio, em termos de injúria, em termos de racismo, mais propriamente dito? Então, assim, o próprio Conselho da Igualdade Racial tem feito um trabalho com relação às prisões, né? Então, no espaço carcerário existe uma quantidade muito grande de pessoas negras que são levadas, né, por algum caso é levada à prisão. Mas aí a gente sabe que, infelizmente, muitas das vezes é por conta da cor, tá? As pessoas imaginam que todo negro é suspeito. Então, passou o negro ali, as pessoas já acham que, não, teve um assalto em tal lugar. Então, aquele jovem que está passando ali, ele é suspeito, tá? Então, existe essa quantidade enorme de pessoas presas, tá? De cor negra. E existe um trabalho que está sendo feito para ver se diminui essa questão, porque, infelizmente, para se combater, você denuncia o caso, mas se você não tem um advogado, uma pessoa orientada para lhe orientar, para fazer com que aquela pessoa não fique tanto tempo naquele lugar, mas, infelizmente, também existe também essa questão, né? Que as pessoas, além de não ter essa informação, e também não tem condições financeiras de pagar um advogado, né? Então, existe toda essa questão que precisa ser muito bem trabalhada para que realmente o racismo, a gente sabe que ele não vai acabar, tá? Mas se ele acontece, temos que denunciar. É preciso que se mude, né, essa cultura. Eu quero agradecer, então, a Antônia Aguiar, ela que é coordenadora aqui do Memorial Esperança Garcia, viu, trazendo esse alerta, Joelson, que a gente precisa fazer de forma reiterada para que as pessoas mudem, né, com essa postura que fica até sem comentários, porque é algo tão absurdo de acontecer nos dias de hoje, né, que é inclassificável até. Joelson?